Vamos lá então, de novo, segunda vez, porque eu esqueci de ligar essa porcaria aqui. Mas enfim, hoje eu venho aqui fazer esse vídeo pra vocês, já depois aí de mais de 2 anos de canal. Já adiantando, não é encerrando o canal, nem nada do tipo. É só que eu vi um vídeo semelhante a isso, feito pelo meu amigo Ítalo Félix, no canal dele, onde ele falou sobre Caldas Novas. Um tema um tanto quanto diferente do convencional, se abordar em um vídeo, onde ele tratou a respeito de uma cidade, mas ele trouxe um ponto específico sobre a experiência de vivenciar uma ida a Caldas Novas, que é exatamente sobre a ideia de descansar, de se retirar ali do seu dia a dia convencional, com todo o estresse, e ir para um lugar realmente feito para você desligar a sua cabeça, para depois ter energia exatamente para voltar para o seu cotidiano de forma normal, mas ainda assim carregando um pouco mais de leveza e mais tranquilidade, depois de um momento voltado para um descanso profundo. Mas tirando a forma do vídeo, bem, esse vídeo aqui não é para poder falar sobre o que ele falou lá, afinal de contas, se você quer ver um vídeo a respeito disso, convido você a visitar o canal dele, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, especificamente desse vídeo que eu falei para vocês, onde ele fala sobre esse tema. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de uma outra ideia. Alguns dias atrás eu tava conversando com um amigo em uma call no Discord, e conversa vai, conversa vem, e no meio da nossa discussão eu lembrei de um ponto que minha mãe me falava quando eu era pequeno, relembrando toda essa ideia de ir avançando aos poucos para chegar no nosso objetivo final, ou em um objetivo maior do que aqueles pequenos que nós temos durante a nossa jornada. Talvez você já tenha ouvido o ditado de grão em grão, a galinha enche o papo. E foi exatamente esse ditado que ficou na minha mente naquele dia. A ideia de que não necessariamente nós precisamos dar grandes saltos para chegar em um objetivo, em uma meta que nós almejamos conquistar. Claro que falar isso para alguém que está num momento de desespero, num momento em que quer mudar a sua realidade, assim como eu estava no final do ano passado, ali de início de outubro em diante, devido exatamente à falta de vagas de estágio na minha área, naquele momento específico do ano, é algo realmente difícil. Afinal de contas, uma pessoa que está numa situação como essa, ela não só quer, como ela precisa mudar a realidade dela. Ela está em um momento de desconforto, ela está em um momento de insegurança, ela está em um momento basicamente de sofrimento, de dor. E eu falo isso por experiência própria. Eu passei por isso. Como eu disse pra vocês, do início de outubro até o final do mês de dezembro, a única coisa que passava pela minha cabeça era: eu preciso de alguma forma mudar minha vida. Afinal, chegando no final da graduação, faltando somente o estágio, eu precisava de alguma coisa para já começar a ingressar no mercado. Claro, ainda tem um pouquinho da minha reserva de emergência, que eu já discuti com vocês em outro vídeo que eu trouxe aqui pro canal, mas eu precisava começar a reformular minha nova reserva de emergência. E fazer isso sem ter uma fonte de renda era algo não só complicado, mas impossível. Entretanto, depois de passar por essa situação, eu vi e eu consegui enxergar um ponto específico, e eu acho que um ponto muito importante para qualquer pessoa que está em um momento como esse, ou que possa eventualmente vir a passar por um momento exatamente como esse que eu passei. Basicamente, nada do que a gente faz é certo, é definido. É garantido de que vai ser uma mudança significativa e muito menos uma mudança significativa boa em nossas vidas. Isso é fato. Só de outubro a dezembro do ano passado eu passei por 3 diferentes experiências de emprego, exatamente porque eu precisava de algo que se encaixasse na minha agenda, se encaixasse no que eu tenho fora de um emprego, porque, por exemplo, eu gerencio um time de calistenia. Eu tenho que estar com o pessoal, treinando com eles, eu tenho que passar o treino para esse pessoal, então não seria possível um emprego que conflitasse exatamente com esse ponto. Como eu disse para vocês, eu estava em um momento em que eu precisava começar a construir o meu futuro, mas não em um momento em que eu estava com necessidade extrema de dinheiro. E claro, isso pode ser diferente para alguém que está com necessidade extrema, um cara que precisa pagar as contas, uma mãe que precisa colocar comida na mesa para os seus filhos. Enfim, a realidade de cada pessoa vai ser diferente e a forma como ele vai aproveitar ou não as oportunidades que tem disponível para ele também vai ser diferente, a depender da situação que ele está inserido no presente momento. E, para mim, eu não podia optar por algo que fosse realmente afetar aquelas outras exigências que eu já tinha no meu dia a dia, na minha semana. Eu passei por experiências trabalhando em shopping, passei por experiências trabalhando como vendedor ambulante, representando uma empresa, passei por experiências prestando serviço em caixas de bar e também como caixa de padaria. Tudo isso me ajudou não só a ter um pouco mais de experiência, mas também me fizeram perceber um ponto que eu estava deixando passar em branco ou que eu simplesmente estava ignorando, que é o fato de que é necessário ter
paciência. Aqui em cima da minha cabeça tem uma estante cheia de livros, todos eles de temas diferentes. Sua grande maioria são livros que seriam classificados como desenvolvimento pessoal, atrelados a comunicação, investimentos, vendas, enfim, uma série de assuntos e tópicos mais específicos, mas uma coisa que todos eles têm em comum: todos são livros grandes. Eu não digo grande só no sentido de número de vendas, mas grandes na quantidade de páginas, na quantidade de conteúdo. E isso traz algo para eles em comum, tanto para aprender com o que tem neles, como também para se tornar um mestre no que eles apresentam, é necessário paciência. Nenhum desses livros que eu tenho aqui em cima da minha cabeça são livros que você simplesmente lê uma ou duas linhas e pronto, vou lá, você absorveu todo o conteúdo do livro. Não, não são. Nada na vida é assim. Nada na vida é algo que você vai sentar, fica 3, 4 minutos e ganhar tudo. Rios de dinheiro, networking, uma esposa foda ou um marido foda. Nada disso vai cair no seu colo. Para alcançar tudo isso, é necessário que você dê os passos para conquistar cada um desses objetivos. É necessário que você tenha constância e de pouco em pouco você vá se aprimorando, você vá buscando melhorar. Talvez você já tenha ouvido alguém falar que gostaria de ser todo dia 1% melhor, ou que alguns buscam mesmo ser 1% melhor. Essa ideia de encher o bico da galinha de grão em grão é exatamente isso. O objetivo não é que com uma única bicada a galinha encha o seu bico, mas é de grão em grão, de 1 em 1%, ela consiga atingir o seu objetivo, que é se satisfazer. Ou seja, é buscar ser todo dia 1% melhor, subindo de degrau em degrau em degrau, até que você atinja o seu objetivo. Não é buscar depois de um mês parado, ou depois de um ano parado, uma virada de chave que vai mudar a sua vida. Alguns gostam de aceitar o conceito de day one, que é aquele momento em que você tem sua virada de chave, a sua vida muda de cabeça pra baixo. E eu não vou mentir, eu tenho um dia que eu considero meu day one, que é o dia 3 de agosto de 2020. Mas não é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então, bem, deixa pra contar essa história pra vocês depois. Esse, pra mim, é como se fosse meu day one, mas não foi a partir desse dia, dali em diante, que tudo simplesmente começou a dar certo. Não. Eu considero esse meu day one, porque a partir daquele momento, eu comecei a fazer as coisas buscando resultados satisfatórios, almejando que as coisas dessem certo. Esse conceito de ser todo dia 1% melhor é tão incrível, mas tão incrível, que eu traduzi esse conceito para o mundo dos investimentos. Supondo que a gente tenha um investimento onde você aplica todo dia R$1, você aplica o esforço necessário para poder crescer um pouco esse seu investimento, se fortalecer um pouco mais, somente R$1 todos os dias no decorrer de um ano. Em um investimento em que você tivesse um rendimento de 1% ao dia. Já adianto para vocês que isso no mercado real não existe. Eu não estou falando para vocês procurarem um investimento que vocês vão ter 1% de rendimento ao dia. Essa lógica seria tão absurda que, claramente, se alguém me perguntasse se isso é um investimento viável, eu já diria que alguém está tentando roubar o seu dinheiro. E vocês vão ver o porquê. Se a gente aplicasse R$1 por dia durante todo um ano, um investimento que tivesse 1% de retorno ao dia, eu fiz as contas e se você for calcular também, você vai ver que no final do ano, uma pessoa que investe R$1 em um investimento que dá 1% de retorno ao dia, durante todos os dias no decorrer de um ano, ao final desse período, você vai ter a somatória de R$ 3.678,34. Ou seja, convertendo isso para porcentagem, é o mesmo que dizer que você for 1% melhor todos os dias, supondo que a sua base de cálculo seja R$1, aplicação de esforço mínimo necessário. Isso não considerando um cenário onde você aplica ainda mais, mas um cenário que você aplica o mínimo, somente R$1, somente um pequeno passo do seu esforço. Ao final desse ano, você vai ser 3.678,34% melhor. Mas claro, isso vai exigir compromisso, isso vai exigir disciplina. E eu sei que isso são coisas difíceis de desenvolver. Eu sou experiência própria disso. Eu não vou falar que eu sou o cara mais disciplinado ou o cara com a maior constância do mundo. Não. Há aqueles que me admiram por isso, mas eu sei que eu posso melhorar. Eu sei muito bem que eu posso melhorar. E aqui de novo vai ficar o jabá. Se você quer melhorar nesse sentido, aqui não é o ponto ideal para você ver esse tipo de conteúdo. Claro que no vídeo de hoje eu tô trazendo um pouco a respeito disso na minha experiência própria, mas se você busca melhorar nesse sentido, fica de novo a recomendação do canal do meu irmão, Ítalo Félix. O cara é sinistro nessa parte. Toda essa minha ideia empreendedora, ou quase toda ela, desenvolvida da forma como ela é hoje, veio muito por conta do contato que eu tive com esse cara. O cara me ensinou coisa demais e eu tenho certeza que você, se for ver o canal dele, se for ver os vídeos que ele produz, não vai se arrepender. É um canal muito bom. O cara já tem muita ideia para poder crescer, se desenvolver e, consequentemente, levar aqueles que consomem o conteúdo dele também nessa mesma jornada. Mas, para além também da disciplina e da constância necessários para poder atingir os nossos objetivos, tem um outro ponto fundamental que volta exatamente para aquela ideia do que minha mãe falava lá atrás, de grão em grão, a galinha enche o papo. Não é você querer de uma vez atingir o objetivo, não. Fracione seus objetivos. Quebre eles em pequenas metas. Pô, meu objetivo com o canal é atingir 1 milhão de inscritos. Beleza, ok.
tô no momento da gravação desse vídeo com 28. Quantos por cento de 1 milhão é 28? Bem, esse número aqui, ó. Agora, e se minha meta atual for 100? É 100, eu já tô em 28%. Depois de 100, posso aumentar minha meta pra 500. Eu já vou estar com 100, equivalente a 20% dos 500. Depois, eu posso aumentar pra 1000. Quando tiver com 500, isso vai representar 50% do meu canal. De pouco em pouco, a galinha enche o papo. E de pouco em pouco, você atinge seus objetivos. Tô desesperado pra arrumar um estágio. Quero encontrar um estágio em uma boa empresa. Calma, respira. Acalma o seu coração, acalma sua mente, relaxa. Se você tiver disciplina, constância, objetivo claro na sua mente, não ficar desviando do caminho e não se deixar abalar por pequenas oscilações durante a sua jornada, eu te garanto que você vai atingir seu objetivo. Mas claro, às vezes vai estar difícil, muito difícil fazer isso sozinho. E até onde eu lembro, pelo menos está aparecendo, mas se não está aparecendo nesse vídeo, em outro já deve ter aparecido. Tem um quadro aqui do meu lado, não é o do Luffy, é o que está embaixo do Luffy. É uma folha de papel com um lettering que minha irmã fez pra mim, que tá escrito: nunca desista daquilo que você pede a Deus todos os dias. E bem, eu admito, até um tempo atrás eu não era um cara muito religioso, quem me conhece sabe disso. Mas hoje eu sei que eu não consigo mais viver sem esse cara aqui. E, inclusive, recentemente eu consegui um estágio muito por conta da ajuda dele. E agora, graças a Deus, e eu posso dizer graças a Deus, eu tô chegando no final do meu curso. Bem, claro que isso é algo pra mim, é algo meu, da minha experiência. Talvez você não acredite em Deus, talvez você não tenha esse contato com Ele. O que eu posso fazer pra você nesse caso é, no máximo, te convidar a ter uma experiência com Ele. Tenta. Eu, particularmente, sou católico. Agora, se você é evangélico, se você é católico, ortodoxo, católico, apostólico romano, não importa. Tem um Deus, peça ajuda desse Deus. Tem uma parte espiritual na sua vida, conecte mais com ela. Te garanto que ela vai trazer mais paz pro seu coração. Ela vai trazer mais ordem pra sua mente. Bem como ela trouxe pra mim, um cara que até antes de julho do ano passado quase não dava chance nenhuma pra isso. E, por fim, pra encerrar esse assunto, que é algo muito ligado também a essa nossa ideia de pouco em pouco subir nos degraus para chegar no final dessa escada, tem o conceito de preferência temporal. Eu já falei um pouco mais a respeito dele em outro vídeo, mas é um conceito que ajuda a gente a entender ainda mais essa ideia de ir dando pequenos passos. Mas aqui eu vou falar desse conceito de outra forma. No vídeo que eu trouxe ele anteriormente, eu falei sobre as pessoas preferirem escolher coisas para prazer imediato em detrimento de coisas para prazer no futuro. Aqui eu vou trazer isso falando a respeito exatamente da naturalidade na nossa cultura de buscar coisas para imediato. Falando a respeito, por exemplo, de compras, é natural que a gente prefira gastar dinheiro agora, afinal, amanhã o produto pode estar mais caro. A inflação que a gente está vendo nos alimentos atualmente é um indicativo do porquê a gente tem preferência temporal de presente e não de futuro. E isso acaba sendo atrelado a outras coisas. Até, por exemplo, em relacionamento. Já deve ter encontrado uma pessoa que você gostava muito, achava interessante, bonita, achava o cara muito maneiro, inteligente, e você desesperou. Você quis a conclusão daquilo de forma rápida, de forma acelerada. E no final, isso resultou em não dar certo. Isso retoma novamente a nossa ideia de querer tudo pro hoje, tudo pro agora, tudo no estralar de dedos. Mas a verdade é que nada na vida dá pra ser utilizado assim. Você não pega um carro de primeira e dirige. Muito dificilmente você vai dar conta de fazer isso. Você não vai treinar calistenia e de primeira manda um full planche. E com relação ao dinheiro é a mesma coisa. Você não vai colocar dinheiro em um ativo e ele vai te dar a coisa assim. O retorno, aquele tanto almejado patrimônio imenso que vai garantir a minha aposentadoria. Não, não. Então foca nisso, foca no agora, porque o agora você pode controlar. O futuro vai ter seus objetivos grandes. Você vai fracionar eles em pequenos objetivos, dividi-los em partes acessíveis para o seu momento real e de pouco em pouco, de passo em passo subir nos degraus, de tijolo em tijolo subir na parede, ou de grão em grão, enchendo o papo. Porque lá no final, você vai ter terminado de subir a escada. Lá no final, você vai ter terminado de erguer a parede. Lá no final, você vai estar satisfeito com o papo cheio. Claro que esse é um conceito simples, não é nada muito complexo. Eu não precisei tirar isso de um livro. Eu tirei isso das palavras da mulher que pra mim é a mais sábia que eu já conheci, a minha mãe. E é graças a essas palavras que hoje, agora, nesse exato momento, eu consigo estar mais tranquilo. E não é só por conta do estágio, porque a ideia desse vídeo veio antes de eu ter sido aceito no estágio. Fui aceito no estágio na sexta-feira, tô gravando esse vídeo no domingo, e a ideia pra esse vídeo veio na sexta-feira anterior. Então, bem, claro que não é só isso, tem muito mais coisa boa, tem muito mais desafio pra poder passar por aí daqui em diante, mas o certo é continuar seguindo em frente. É ter noção de tudo isso que está ao nosso redor, saber qual é o nosso objetivo, fracioná-lo e ir aos poucos conquistando ele. Caso você acredite em Deus, saber que esse cara aqui vai estar do seu lado te acompanhando, mas principalmente ter paciência. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Sei que ele foi um pouco diferente do convencional trago aqui no canal. De novo, isso foi por conta da ideia do vídeo que eu editei pro meu amigo referente a
ir a Caldas Novas, descansar um pouco a cabeça. Então eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês a respeito dessa ideia, dessa necessidade que a gente tem de manter a calma, de não desesperar, de não afobar, porque vai dar certo, vai dar certo. É só continuar tentando e melhorando 1% todos os dias. No mais, é isso. Muito obrigado por tudo. Se curtiu, deixa o like e também não deixa de se inscrever aqui no canal para mais vídeos sobre educação financeira ou talvez até mais vídeos como esse. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo e eu te espero no próximo passo da sua jornada.